Webmasters.com. Olá, quarto ano! Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio, e nós vamos finalizar nossa quarta semana de atividades, tá? Com mais 2 páginas para terminar. 2 páginas bem fáceis, vamos lá? O que vem antes, o que vem depois. Número 1, escreva o número que vem imediatamente antes, antecessor, e imediatamente depois, sucessor, do número apresentado. Então, aqui nós vamos retomar um conteúdo já bem trabalhado com vocês, que são os números antecessores e sucessores, tá? Formando uma sequência de números. Então, o que vem antes e o que vem depois do 510, do 709, do 299 e do 650? Tá muito fácil. Número 2. Descubra os números pedidos e escreva-os em ordem decrescente. Pessoal, ó, prestar atenção na palavrinha. Decrescente. É o número, é a sequência que vai, do maior para o menor. Primeiro, nós temos que descobrir quais os números da sequência que nós vamos ordenar, né? Então, olha lá, na letra A, os números são, o número é maiores que 100, menores que 160 e com 2 algarismos repetidos. Então, que números nós temos entre maiores que 100 e menores que 160? Então, entre os 100 e os 160, quais números nós temos com 2 algarismos repetidos? Então, ó, é mais que um número, tá, pessoal? Depois que descobrir esses números, colocar em ordem decrescente, do maior para o menor. B, a segunda sequência de números. Maiores que 450, menores que 500 e com algarismos em ordem crescente. Como assim? Então, os números que ficam entre o 450 e o 500, que os algarismos fiquem na ordem crescente. Vou dar um exemplo que está fora daqui, mas só para vocês entenderem. O número 123 não é um número que os algarismos estão em ordem crescente? 1, 2 e 3. Ou 478. São números que têm 3 algarismos em ordem crescente. Primeiro o 4, depois o 7, depois o 8. Tá? Então, os números que vão fazer parte aqui dessa sequência B, eles são maiores que 450, menores que 500 e têm os algarismos em ordem crescente. Letra C, menores que 780, maiores que 625, com algarismos que somem 10. Como assim, professora? Por exemplo, o número 55. Se eu somar os 2 algarismos, não vai dar 10? 5 mais 5? Então, é isso. Só que aqui, vocês vão encontrar números que sejam menores que o 780 e maiores que o 625, mas que a hora que você somar os 3 algarismos, vai dar 10, tá? E vai anotá-los aqui em ordem decrescente. Letra D, menores que 1000, maiores que 830 e com algarismos em ordem decrescente. Então, por exemplo, agora o número 542 é um número que tem os algarismos em ordem decrescente. 542, o 5 é o maior, depois o 4, depois o 2, tá? Só que os números que vocês vão encontrar aqui, eles são menores que 1000 e maiores que 830, tá? E aí vão colocá-los aqui em ordem
decrescente. E letra E, 2 números maiores que 200 e menores que 230, tá? Não tem exatamente quais números são, vocês vão fazer uma sequência decrescente de 2 números que são maiores que 200 e menores que 230, tá joia? Essa foi a página 45. Agora nós vamos para a página 46, que é a última dessa semana, tá? Ordenando números. Seiji coleciona figurinhas. Ele organiza todas as figurinhas repetidas em ordem numérica para encontrar com facilidade aquela que quer trocar com os amigos. Leia a seguir os números das novas figurinhas que Seiji comprou e ajude a organizá-las em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior número. Então, aqui é a sequência de números das figurinhas do Seiji. Só que não está muito bem numa ordem, não está organizado. Então, vocês vão pegar esses números aqui e colocá-los nesse espaço para quem está imprimindo, ou o número 1 no caderno, colocar os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Número 2. Seiji anotou os números das figurinhas que faltam para completar um de seus álbuns, mas sem ordená-los. Ajude a organizá-los em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, como nós estávamos fazendo na página anterior. Então, essas são as figurinhas que faltam para o Seiji completar um dos álbuns dele. Vamos ajudá-lo, então, a organizar? Só que aqui ele quer organizar do maior para o menor, tá bom? Colocando na ordem aqui. E número 3, descubra a regra de cada sequência e complete. 321, 317, 313, e aí? Quais os números que vêm depois? Então, analisando os primeiros aqui, vocês vão descobrir qual é o segredo, qual é a sequência. A sequência aqui está ficando maior ou menor os números? E de quanto em quanto está indo de uma casa para outra? Aí descobriu isso, vai completar a sequência seguindo o mesmo segredo daqui. A mesma coisa com a segunda sequência. 702, 705 e 708. Está subindo ou está descendo os números? De quantos em quantos está andando em cada casa? Descobriu o segredo daqui, vai completar a sequência, tá bom? Seguindo o mesmo segredo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi a nossa última sequência de atividades da semana, tá? Ordenar números, fazer sequências, antecessor e sucessor. É um conteúdo que nós trabalhamos sempre para relembrar e hoje nós estamos relembrando também. Caprichem, se dediquem, tá bom? Depois corrijam quando vier a correção lá pelo grupo do WhatsApp, para deixar o caderno em ordem caprichado, mas no ritmo de vocês, tá, pessoal? Vão fazendo conforme a mamãe puder ajudar. Falou? Beijo, até semana que vem.